Olá, alunos do quinto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma aula. Então, hoje nós falaremos sobre coesão e coerência, que está lá na página 29. Espero que vocês já tenham feito os exercícios da página 28, porque agora nós teremos os exercícios da página 29 e da página 30. E depois eu vou mandar, na sequência, na próxima videoaula, a correção de tudo. Então, vocês farão aí os acertos necessários, anotarão as dúvidas de vocês, para que possamos esclarecer na nossa videoconferência. Então, vamos lá, na página 29 que nós temos aí. Então, coesão e coerência são elementos para um texto nota 1000. Então, aqui nós estamos falando sobre produção textual. Então, para que nós tenhamos um texto nota 1000, nós vamos precisar de coesão e coerência. Então, vamos entender o que é isso. Mas antes de falar de texto, vamos analisar essa imagem. Se uma noiva pede para a costureira fazer o vestido, a costureira automaticamente vai pegar tecido, tesoura e a máquina e fazer o vestido? Não, ela vai fazer por etapas. Então a primeira etapa é fazer um molde. A partir do momento que ela fez esse molde, ela vai cortar o tecido. Depois de cortar o tecido, ela vai começar a costurá-lo. Depois que ela fez as costuras, ela vai fazer a prova. A noiva vai ter que provar esse vestido. Se ele ficou muito folgado, ela tem que fazer um ajuste. Se ele ficou muito justo, ela vai ter que soltá-lo, até que ele fique confortável no corpo da noiva. Após costurar o vestido, ela vai partir para a decoração. Se ela colocou ali um laço, se ela colocou pedras e a noiva não gostou, ela tem como tirar e fazer uma nova decoração. E ela vai fazendo todos esses ajustes até que o vestido fique perfeito e a noiva possa brilhar no dia do casamento. Conseguiram aí guardar essa imagem? Então, segurem aí na cabeça de vocês que a gente tem mais. Agora, se a professora de arte pediu para vocês fazerem um desenho de um rosto, eu sei que tem alunos que são super habilidosos que vão chegar ali no 13 e 14 bastante rápido. Porém, alguns vão precisar iniciar lá na etapa 1, fazendo um círculo, uma reta, depois uma forma oval e assim por diante até chegar lá no número 12, 13. E para isso, a gente vai apagando, vai corrigindo, vai fazendo ali um acerto na orelha, um acerto no olho, até chegar lá no número 13. Depois, nós vamos finalizar dando o acabamento, fazendo ali o sombreamento, fazendo os traços necessários para que o rosto fique perfeito. Assim também funciona o nosso texto. O nosso texto, ele precisa de ajustes. A princípio, nós fazemos um rascunho, nós colocamos numa folha tudo aquilo que nós pensamos. Porém, nós devemos fazer uma leitura e, nessa leitura, fazendo os ajustes necessários para que nosso texto fique perfeito. Então, é esse processo de ajustes que nós vamos chamar de coesão e coerência. Então, a coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na construção textual. Para que um texto seja eficaz na transmissão da sua mensagem, é essencial que faça sentido para o leitor. Além disso, deve ser harmonioso, de forma que a mensagem flua de forma segura, natural e agradável aos ouvidos. Então, toda vez que nós vamos produzir um texto, nós devemos pensar se ele está claro, se ele está fazendo sentido, se ele está levando de fato a nossa mensagem e se ele está sendo agradável ao leitor, tá? Aos ouvidos do leitor. Então, esse processo de melhorar o nosso texto, de fazer as correções, é o que nós chamamos de coesão e coerência. Então, vamos ver na prática. Acompanhe esse texto, fazendo comigo a leitura e prestando bastante atenção. A incapacidade de ser verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou de castigo. Mas na semana seguinte, Paulo veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e Paulo provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando Paulo voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Seailpídia e queriam formar um tapete voador para transportar Paulo ao sétimo céu, a mãe decidiu levar Paulo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça.
Não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. Então aí nós temos um texto de Carlos Drummond de Andrade. Quem percebeu qual palavra que se repete não deixa o texto tão bom? Vamos lá, vamos ver quem acerta. 1, 2, 3. Paulo. Paulo novamente. Paulo que aparece de novo. E esse Paulo aparece diversas vezes, ok? Então o substantivo Paulo é o que mais aparece nesse texto e deixou o nosso texto um pouco desagradável. Então nós agora faremos substituições, tirando esse substantivo Paulo, trocando por outro substantivo ou por um pronome e fazendo com que a leitura se torne um pouco mais agradável. Então vamos acompanhar agora. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que cairia no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Ceilpídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. Então, se vocês perceberem o que está em vermelho, é a palavrinha Paulo, que foi substituída por uma outra palavra. Então, lá em cima, nós temos na primeira linha a referência. Paulo tinha fama de mentiroso. A mãe botou-o de castigo. Então, eu sei que esse pronome o, pronome oblíquo o, está se referindo ao Paulo, porque Paulo já tinha sido mencionado lá em cima. Quando o menino voltou falando, então esse menino quem é? O Paulo. Então nós fizemos troca do substantivo Paulo por pronome, fizemos substituição por um outro substantivo, sem tirar, nenhum entendimento do texto e deixou o nosso texto um pouco melhor. Ok? Então vamos lá, vamos ver as mudanças que nós fizemos. Então botou Paulo. Então nós trocamos Paulo pelo pronome oblíquo. Botou o. Aqui nós temos a palavrinha Paulo, o substantivo Paulo, que foi trocado por o pronome ele e por o substantivo menino. Transportar Paulo, transportá-lo, também trocamos pelo pronome oblíquo. E levar Paulo, levá-lo, também pelo pronome. Então nós fizemos as substituições sem interferir no sentido do texto e deixando o texto um pouco mais agradável. Certo? Então é esse processo que nós chamamos de coesão. Agora, nós vamos fazer a análise de algumas partes de textos que vocês produziram em sala. Naquele dia que eu levei os objetos na mochila e que vocês tinham que encaixar a palavrinha dentro do texto, de acordo com o que eu tirasse. Ok? Então vamos lá. Hoje pela manhã eu fui à padaria com minha amiga. Comprei um salgado e fomos para casa comer. Chegamos na escola cavalgando em um unicórnio de cabelo laranja e pelo branco igual a neve. Tudo bem, esse unicórnio está meio estranho, mas foi o objeto que eu tirei da mochila, então ele tinha que aparecer. Mas entre o primeiro e o segundo parágrafos, está faltando alguma coisa, não está? Comprei o salgado, fomos para casa, depois já chegamos na escola. Mas não teve nada ali que pudesse ligar os dois? Então, vamos ver se ficou melhor agora. Hoje pela manhã, eu fui à padaria com minha amiga. Comprei um salgado e fomos para casa comer. Ao chegar em casa, comi o lanche que havia comprado, arrumei meu material e partimos para a escola. Então aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um complemento e colocando ali no finalzinho a palavra escola, para fazer ligação com o segundo parágrafo. Além de colocar lá, comi o lanche que havia comprado. Por que eu coloquei esse comi o lanche que havia comprado? Para não repetir ali a palavrinha salgado. Porque senão ia ficar, Ao chegar em casa, comi o salgado. Então, para não ter essa repetição, eu troquei ali pelo lanche. E lá embaixo, o que eu fiz? Eu troquei escola pelo advérbio lá, porque a escola já estava lá em cima. Chegamos lá cavalgando em um unicórnio de cabelo laranja e pelo branco igual a neve.
Então, a essas alterações que nós fizemos aqui, essa ligação que nós fizemos do primeiro e o segundo parágrafo, a essas mudanças, a esse processinho que nós falamos de coesão e coerência, que são os ajustes que nós fazemos para tornar o texto mais legal e mais que tem ali a nossa informação. Outro texto. A gente estava tomando sorvete, escutamos um barulho de avião e meu gosta muito de avião. Aqui ficou faltando alguma coisa, né? Esse meu quem? Então aqui embaixo eu fiz o complemento e fiz algumas alterações. Troquei o a gente por nós, né? Tirando da linguagem coloquial para a linguagem formal. Nós estávamos tomando sorvete e escutamos um barulho de avião. E meu amigo, aqui eu coloquei amigo, mas poderia ser outro substantivo. Meu pai, meu avô, meu irmão. Meu amigo gosta muito desse meio de transporte. Por que eu troquei ali esse meio de transporte? Para não repetir a palavrinha avião, porque senão ficaria também cansativo. Nós estávamos tomando sorvete e escutamos um barulho de avião e meu amigo gosta muito de avião. Então, para não ter essa repetição, eu coloquei ali um meio de transporte. Entenderam até aqui? Então, esse é o processinho que nós chamamos aí de coesão. Em um texto coeso, várias palavras são usadas para retomar ideias, palavras ou expressões, como foi o caso do Paulo. Então, toda vez que nós trocamos, que nós colocamos pronomes ou o substantivo menino, eles estavam retomando ali a ideia da palavrinha Paulo. Por exemplo, na resenha, o nome Robinson Crusoe é retomado por Robinson, náufrago, personagem, ele, etc. Para compreender o texto, o leitor precisa estar atento a esses elementos que fazem a coesão textual. Então, sempre que nós fizermos essas trocas, nós estamos fazendo esse processo de coesão e coerência. E, ao fazer a nossa leitura, nós temos que ficar atentos para perceber o que? A quais essas palavrinhas estão se relacionando, a quais palavras elas fazem referência. Então, esses são os exercícios da página 29 e 30. Vocês vão tentar fazê-los, são fragmentos que nós temos aí que vocês vão analisar, ok? E na próxima videoaula eu vou trazer as correções das páginas 28, 29 e 30. Tá legal? Então aqui fica um grande abraço e até a próxima aula. Bye, bye.